quase um cidadão de Iraí de Minas. Irmãos, após a leitura, posso orar, né, pastor? Vamos ler a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. Após a leitura, oraremos e vamos numa mensagem textual. Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orientando o pastor Tito lá na igreja em Creta, diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos reunidos nessa noite para ouvir a Tua Santa Palavra. A nossa alma estará alegre pelos louvores que nós já entoamos, pelas palavras que nós já ouvimos, pelo momento da oferta, as orações, Senhor. Nós estamos alegres, mas nós compreendemos que a Tua Palavra, ela é que nos mantém vivos na fé, firmes. E nos constrange a Tua Palavra. Ela nos muda, nos transforma, muda os nossos pensamentos, nossas atitudes, Senhor. E aqui tem diversas pessoas que a gente olha para os seus semblantes, possamos às vezes até julgar algo que possa estar ou não acontecendo, mas o fato é que só o Senhor sabe o que está dentro dessa pessoa. Então, com o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, entra no coração desse homem, dessa mulher, e através da Tua Palavra cura essa alma ferida. Transforma, Senhor, dá vida, dá ânimo, e aos enfermos da carne, em nome de Jesus Cristo, que através da Tua Santa Palavra sejam curados, libertos e cativos, e Satanás não terá êxito sobre a Tua igreja. E se a igreja em Iraí de Minas concorda assim, diga: e graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus por tudo. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Vocês já ouviram eu contar o meu testemunho algumas vezes, de onde Jesus Cristo me libertou, das drogas, e etc, etc. Vocês já ouviram falando isso. E eu estive aqui ontem para participar da cruzada Missão aos Pobres, que teve no bairro. Qual é o bairro aí de baixo, pastor? Bagagem. Isso? Obrigado, irmão. Estivemos ontem lá na cruzada, então eu vim porque eu faço parte da logística do caminhão. Eu não sou um obreiro do Senhor de microfone. Isso aqui é consequência do nosso trabalhar para Cristo. A gente quer trabalhar na obra, se doando, porque um dia Satanás me escravizou lá atrás. Então hoje, para mim é uma honra poder trabalhar na obra do Senhor. Então chegamos aqui ontem, o pastor nos convidou, e quem ama a obra não consegue dizer não. Então, voltei ontem mesmo para Uberlândia, aí hoje pela manhã fui orar a Deus, pedir uma direção, e o Senhor colocou essa palavra em meu coração. Então agradeço a Deus acima de tudo, pelo privilégio, pela honra de poder mais uma vez subir nesse altar para pregar a Sua Santa Palavra. E abaixo do Senhor, eu quero louvar pela vida do pastor Valderlei, sua esposa, irmã, você gravar o nome dela, irmã Dalvice. Toda vez nos recebe muito bem. A igreja em si, não tem o que falar. A igreja do Iraí de Minas, como minha esposa disse, é uma igreja viva, nos acolhe muito bem, é uma igreja receptiva. Vocês estão de parabéns. Só continue assim, servindo a Deus e obedecendo ao seu pastor, engrandecendo o nome de Jesus.
a todos os obreiros, minha esposa, irmã Poliana, minha mãe, Dona Iraneide, que veio lá de Belém do Pará, está passando uns dias comigo, vai embora agora na próxima sexta-feira para Florianópolis, visitar minha irmã que mora lá, depois segue para Belém. Também agradeço pela vida do pastor Daniel, o conheci ontem, estava ali conversando um pouquinho com ele me ensinando algumas coisas. Tenho muito a aprender com esses homens de Deus que estão aí há muitos anos trabalhando para o Senhor. No mais, vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, estamos aqui, ou congregamos na Igreja Assembleia de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo com o único e principal objetivo. Qual que é? O céu, a salvação. Olha para o Denis. A salvação. Você, uma hora, vai findar. Uma hora vão chamar a sua senha. A sua alma, a sua vida, a sua comunhão com o Senhor Jesus tem que estar em alta. Não pode estar variando. Não pode estar meio lá, meio cá. Um dia na idolatria, um dia no evangelho. Um dia no adultério, um dia sendo fiel à esposa ou ao esposo. Um dia eu sou dizimista, apesar que dízimo não implica com salvação, mas quem é salvo é fiel a Deus. Um dia dizimista, outro dia não. Um dia eu vou na igreja, um dia eu participo dessa ceia, outro não, porque eu quero provar ou viver ou me deliciar um pouquinho do pecado. Você precisa, nós precisamos lutar com todas as nossas forças para manter em alta a nossa comunhão com aquele que nos arregimentou. Nós temos que lutar. O Senhor Jesus diz assim: o reino dos céus é tomado porque tem uma carteirinha da Assembleia de Deus. É assim? O reino dos céus é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam é que se apodera dele. E uma outra versão bíblica fala assim que o reino dos céus é tomado por violência. E que somente os violentos, os que agem de violência, que se apoderam dele. Esse agir de violência não é que você vai brigar nem agredir ninguém, não é isso. É violentar a si mesmo, os seus desejos, a sua mente, para que a malícia não tome conta de você. Para que você não seja um obreiro, um membro que só causa discórdia, que só causa confusão, para que você não seja uma ferida no corpo de Cristo, para que você não seja um tumor, uma chaga, uma infecção, uma bactéria, um vírus que causa dor nesse corpo, e que por causa dessa dor outros membros sentem. Cuidado, é a sua alma, a sua vida que está em jogo, é a nossa salvação, igreja. Fazer parte do corpo da Assembleia de Deus não te dá o direito de entrar no reino de Deus. É você constantemente estar com a sua vida baseada na Bíblia Sagrada. Eu estava ali sentado e ouvindo. Qual livro, qualquer dos livros que possa existir, porque esse aqui também é um livro, apesar de que é uma escritura inspirada pelo Espírito Santo, mas qual livro que você vê as pessoas ler e sentir um gozo na alma, se alegrar, chorar, sentir a Deus? Nenhum. Somente a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo que toda a escritura ela é divinamente inspirada. É por isso que você chega na casa de Deus sofrendo. Aí você ouve alguns versos e a tua alma se alegra. Você cria uma esperança na vida. Eu vinha conversando com a minha mãe no carro sobre um sobrinho que eu tenho, passando alguns problemas. Eu dizia para minha mãe que é quando ele reconheceu, ele já esteve aqui comigo, esse sobrinho meu. Primeira vez que eu ministrei aqui, ele veio comigo. É quando ele reconhecer Jesus, quando ele deixar a Escritura Sagrada tomar conta de si, é que aí ele vai ter uma nova esperança de vida. Aí vai ter uma nova perspectiva. E você, igreja, você tem a certeza da sua salvação,
quando a sua vida está alicerçada com alicerces firmes na palavra que Jesus Cristo disse para você. E o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, escreve ao pastor Tito: olha, Tito, todas as coisas, elas são puras para os puros. Quando nós vivemos de mãos dadas com Jesus Cristo, tudo ao nosso redor é pureza, é alegria. Até esse momento de nós arrecadarmos alimento para a festividade, nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque sabemos que é algo que vamos fazer, ainda que vai exigir de nós algo monetário, mas nós vamos fazer para estar em comunhão com os demais irmãos que vão vir lá de Abadia Tesourada, Monte Carmelo, Nova Ponte, etc. Aí você pensa, nossa, eu tenho o prazer, o privilégio de ofertar na casa de Deus para comprar o alimento, porque eu vou estar em comunhão com outros irmãos. Em outra época, em contraponto, em outra época, nós ofertávamos no bar, na boca de filme, como era meu caso, nos remédios que o Senhor Jesus estipulou. E você ofertava para comprar milhões de remédio, e nas drogas, na bebida, na prostituição, e tinha prazer na tua carne. Tudo é puro para o puro. Para quem está em contato com o Espírito Santo, tudo é alegria. Ontem foi feriado em Uberlândia, pastor Daniel. Ontem em Uberlândia completou 136 anos. Trabalhei a semana inteira. Qual pecado eu teria em ficar na minha casa descansando um dia? Porque domingo eu não descanso. Domingo crente é a escola dominical de manhã, já prepara a mensagem para a noite, se não vai pregar, mas vai, ele está lá cultuando. Qual pecado eu teria? Mas eu sinto prazer e o Espírito Santo me cobra. Ele é testemunho do que eu estou falando. Não dou conta, depois irmãos vão viajar para a de Minas para trabalhar, eu ficar em casa deitado. Não dou conta. Não dou conta. Estou falando de mim. Não estou falando que você tem que ficar louco, morrendo de trabalhar na igreja. Não é isso. Apesar que você tem que ajudar o seu pastor. Mas não dou conta. E a gente vem com uma alegria. E é uma pureza. É uma alegria tremenda servir a Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, se eu não me engano, o Senhor diz assim, e aquele que me servir, o Pai o honrará. Se você quer ser honrado pelo Senhor, sirva Jesus Cristo. Sirva, igreja em Iraí de Minas. Sirva a Jesus Cristo. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Doe-se na obra do Senhor. Fale de Jesus. Não sei evangelizar, você sabe, eu tenho certeza que você sabe abrir a boca e falar: Jesus te ama. Que convence ao Espírito Santo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Esse pastor já está pedindo frango. Pastor, não, entra tanta oferta e dízimo nessa igreja, não é possível que para a festividade o pastor só vai ter que pedir dinheiro para nós. Sai de mim, pastor Valderlei. Malícia, coração impuro, coração que não ama o Senhor. Me desculpa. A minha esposa às vezes fala assim: amor, às vezes parece que você só prega repreender na igreja. Eu não sei se eu tenho que mudar, mas é a palavra que o Senhor coloca em meu coração. Apesar que a gente tem que ouvir a abençoada da nossa esposa, né, amor? Mas é o que Jesus colocou no meu coração. Como posso eu não pregar? Como posso ser omisso? Não estou repreendendo a igreja, não, pelo amor de Deus. Não me entenda mal. Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso trata de salvação. Isso diz respeito à entrada ou não no reino de Deus. Mente corrompida, impuro, consciência manchada. Eu acho que Paulo diz também a Timóteo sobre a consciência já cauterizada. A pessoa que tem consciência cauterizada, ela ouve, mas nunca chega ao pleno conhecimento, à plena verdade, à plena sabedoria. Consciência cauterizada, impuro.
Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Corinto que nós devemos analisar a nós mesmos. Precisa o pastor Valdelli ficar no seu pé, irmão, isso, irmão, aquilo. O Espírito Santo fala contigo através da sua palavra. Aí no capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 1: Tu, porém, agora Paulo orientando ao pastor Tito, fala o que convém à sã doutrina. Olha, pastor Tito, você pregue o que convém, você fala o que convém à sã doutrina bíblica das escrituras sagradas. Você, irmão e irmã, no seu dia a dia, não quer dizer que você só vai falar de Bíblia o dia inteiro, no seu trabalho. Não é isso. Nós não podemos ter um aspecto, um perfil, uma imagem de um mecânico religioso chato para as pessoas lá fora. Não é isso. Você tem que ser uma pessoa acessível. O Senhor Jesus, ele era acessível. As prostitutas chegavam a Jesus. Os ladrões conseguiam chegar a Jesus. E os religiosos falavam, olha lá, tá vendo lá? Come com o pecador. Seja acessível. O Espírito Santo está falando com você essa noite. Deixa o Espírito Santo te usar para falar com aquele seu companheiro lá no local de trabalho. Olha para ele, para ela, dá um bom dia e fala, olha, Jesus te ama, viu? Uma ótima semana para você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pratica isso. Porém, fala que convém essa doutrina. Quanto aos homens idosos, aos anciãos, que sejam temperantes, respeitáveis, aleluia, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha, o homem idoso, ele tem que ser sensato, sadio na fé, no amor, na constância. E quantos que infelizmente perdem esse foco, já próximo de findar a sua vida, e vira o avesso do que o Espírito Santo está nos ensinando essa noite. Infelizmente, a gente vê casos assim. Mas não é só o homem, não. O verso 3: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Não fica falando calúnia pelos cantos, irmã. Não fica falando que não convém uma santa do Senhor. Não fala ao que não convém de quem é membro do corpo de Cristo Jesus. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras, olha isso, mestras do bem. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, igreja? Verso 4. Ela tem que ser assim porque, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Você, irmã, tem um ministério também. Não é só o círculo de oração. Você tem que ser usada por Deus para ensinar outra irmã que casou recente. Não quer dizer que você vai ser evasiva, vai entrar na vida da irmã para querer dizer o que ela tem que fazer. É orientação usada pelo Espírito Santo. Verso 5: a serem sensatas. Ela vai ensinar a jovem casada a ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido. Isso não quer dizer que a mulher é menor do que o homem em nada, absolutamente nada. Foi tirada a costela de Adão, na lateral. A mulher está do lado do homem. Não está atrás nem à frente. É lado a lado. É companheirismo. Para que a palavra de Deus não seja difamada. A irmã que já tem uma experiência mais de vida, ela vai ser usada pelo Espírito Santo para orientar a jovem casada, para que a palavra de Deus não seja difamada. O fim ou
A maior intenção dessa senhora, dessa irmã, orientar a jovem, é de que a palavra de Deus não seja difamada, é de que Jesus Cristo, através daquele jovem casal, seja glorificado como foi o seu casamento e tem sido na sua casa, igreja. Aleluia! Presta atenção, jovens. Agora com vocês. Verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, moços e moças, viu? Exorta-os. Olha Paulo ensinando Tito. Será que Paulo tinha bagagem para falar isso? Quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Em todas as coisas nós temos que ser criteriosos. Eu estava conversando aqui com o pastor Daniel agora há pouco sobre algo na obra de Deus. E eu falando para ele que apesar de eu ter 37 anos, sou experiente um pouquinho mais, talvez, de alguns aqui, mas eu ainda sou neófito na fé para algumas coisas. Então, ainda que alguém me ofereça algo que eu sei que não compete a mim, eu tenho que saber meu lugar, tenho que ser criterioso. O jovem que serve a Jesus é diferente do jovem que vive, como diz o ditado lá fora, a Deus dará, que vive de qualquer jeito. Nós somos sensatos, nós somos criteriosos, nós pensamos antes de agir, nós pensamos antes de falar, nós oramos pedindo direção a Deus diante de uma situação. Nós não achamos que somos melhor que o pastor, nós não achamos que somos melhor que os obreiros que estão aqui há anos orando pela igreja. Nós temos que ser criteriosos, jovens. Temos que ser respeitosos, ser submissos, ter temor com o pastor. Eu falo com o pastor Álvaro, que vocês sabem, eu venho de outro ministério, costumes diferentes. O pastor Álvaro fala assim: Denis, você pode estar em lugar comigo? Posso, pastor. Eu falo para ele: o senhor quer que eu esteja pronto aonde e que horas? Não, tal lugar e tal hora, estou lá. Eu pergunto: pastor, o senhor vai de paletó, gravata? Vou, senhor. Vou. Se eu vejo o pastor Álvaro de gravata, eu estou de gravata. Eu só tiro a gravata se ele tira a gravata. Porque eu tenho que aprender a honrar meu pastor, obedecer meu pastor em tudo. Eu chego com o pastor, eu não sento na mesa para comer antes do meu pastor. Eu ando com ele. Aí quando ele faz dele, ele pode jantar. Aí eu vou e janto. Eu tenho que ser criterioso. Verso 7. Torna-te. Já vou finalizar, igreja. Mais 10 minutinhos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Eu tenho que ser padrão de boas obras. Se o Senhor Jesus te chamar hoje, você é um padrão de boas obras para o incrédulo ou o ímpio lá fora, igreja. Você sabe da sua vida. O pastor Valderlei sabe até um certo limite. Somente você e o Senhor sabe como é a sua vida. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Aleluia. Linguagem, olha isso! Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário, que é o diabo, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma o que dizer ao nosso respeito. Glória a Deus por isso. Sejamos exemplo para que o diabo não possa nos acusar. Verso 9. Quanto aos servos, olha você que trabalha CLT, você que é funcionário, empregado, como é meu caso, olha que a Bíblia nos orienta. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Lógico que o contexto da época era outro. O contexto da época era outro, mas isso a gente pode trazer para os dias de hoje. Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Você pode pensar assim: quem é esse diácono pensa que é porque lá de Pernambuco falar isso com a gente? Me perdoa, mas eu não posso deixar de pregar o que diz a Bíblia. Não furtem, pelo contrário, deem prova de fidelidade. Olha isso, eu tenho que ser ou dar prova de que eu sou uma pessoa fiel.
a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos, não ouvi, a todos, cai por terra o discurso do, como é que é? Nós somos arminianos, dos calvinistas. Cai por terra de que Jesus morreu só por alguns. A graça de Deus se manifestou salvadora, aleluia, a todos os homens. O seu familiar deve ouvir Jesus Cristo da sua boca e da sua vida. Não é só você que é eleito, você tem que ser usado pelo Espírito Santo para salvar a sua casa, o seu colega de profissão, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas que nós vivíamos, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Glória a Deus. Para finalizar, o versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Igreja, por favor, fique de pé. Já pedi permissão ao pastor. Verso 13, de novo. Aguardando a bem-aventurada. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Aguardando. Muito em breve. Aleluia. Eu não sei cantar, eu quero que vocês cantem. Quero ver esse povo. E aqui? Aquele povo. A igreja bem forte para Jesus. Onde está? Aleluia! Alguém conhece alguém vai dizer isso. Quem vai para lá? Deixa eu ver. Só quem vai levantar a mão. Depois desse grande ato, pra quê? Pra fazer o quê? Mas só os salvos do Senhor, e Ele, onde está aquele povo amado? Onde está o Espírito Santo? Aqui está a tua noiva, Senhor. Eis a tua igreja agora, Senhor. Os povos pobres dessa igreja. Vai continuar. Quem sabe?
A ditosa cidade, ele se aplicava. A ditosa cidade. Aleluia! Aleluia! Agora! Esse meu pensamento será realidade. Nós crucificamos sua mulher Cristo. Aqui na cidade. Pela cidade iremos morrer. Esse meu pensamento será buscará irei para minha cidade. Jesus me dará um lugar aos crentes de todo. Só que em igreja, você vai falar com ele. O céu tem muita saudade, as glórias que dá em viver. A cidade de Deus! Você sabia que o céu não tem que pecado? Pode ver tristeza linda. Não há oração quebrada. Meus olhos são cheios de amor. Oh, meu Deus! Aleluia, minha Deus! Não pode agora estar. Fazemos de todos seremos. Deus está no meu lar.
Aleluia.